Oi, tudo bem? Começa aqui a revista da Câmara. Em menos de meia hora, um resumo das principais notícias da semana e reportagens especiais. Nessa edição você vai ver que deputados e senadores mantiveram o acordo e o veto do presidente Jair Bolsonaro ao trecho do projeto que trata da prioridade de execução das emendas, que representam mais de 30 bilhões de reais. Instalada a comissão mista que vai unificar os textos da reforma tributária de deputados e senadores. Aprovado o relatório da comissão mista sobre a medida provisória, que estabelece o pagamento de 13º para beneficiários do Bolsa Família, que agora seguiu para o plenário da Câmara. O ministro da Saúde diz aos deputados como o país pode enfrentar o coronavírus no Brasil. E na reportagem especial, deputados e senadores discutem a lei que pode liberar o plantio da maconha no Brasil para fins medicinais. A revista mostra quais são os argumentos favoráveis e contrários à proposta. Câmara e Senado concluíram a análise de 3 vetos presidenciais, incluindo o veto ao orçamento impositivo, que foi mantido pelos parlamentares. A manutenção do veto faz parte de um acordo com o governo federal, que envolve 30 bilhões de reais em emendas impositivas. O repórter Santiago Delap explica melhor pra gente. Essa semana, o plenário Ulisses Guimarães deu lugar a 2 sessões do Congresso em que os parlamentares concluíram a análise do veto de Jair Bolsonaro a dispositivos da LDO para este ano. A votação da matéria, que começou antes do Carnaval, havia sido interrompida por falta de acordo entre Executivo e Legislativo. Acordo que finalmente foi anunciado nesta terça-feira pelo presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, estabelecendo, em contrapartida à manutenção do veto, o envio pelo governo de 3 PLNs para regulamentar o orçamento impositivo. Mas os projetos, que eram esperados logo cedo pela manhã, só foram recebidos no final da tarde. Fui ao presidente Rodrigo Maia, aos líderes, e comuniquei o acordo de procedimento com os senadores com um fato concreto. Chegou o PLN 5 horas e 5 minutos da tarde. Não tiveram tempo de analisar. E o regimento diz que tem que ter 5 sessões de prazo para emendamento e que tem que ser encaminhado para a CMO designar um relator, para dar um parecer, votar na CMO e trazer para o plenário. Nós não encerraremos essa sessão. Nós vamos manter o mesmo painel. Vamos transferir para amanhã para a sessão do Congresso, de 14 horas. Antes disso, outros 4 vetos parciais haviam sido analisados e todos foram mantidos. O veto 47, a proposta que permite a constituição de sociedades de garantia solidária por micro e pequenas empresas para atuarem como avalistas em empréstimos. O veto 48, a MP que cria a modalidade de saque do FGTS. O veto 50 ao projeto que regulamenta o contrato de desempenho na administração pública. E o veto 54 à proposta que institui o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por faculdades estrangeiras, o Revalida. Na quarta, retomada a sessão da véspera, o Congresso manteve o veto total ao projeto de lei que previa a denúncia pelo Ministério Público de crimes de lesão corporal leve contra vítima menor de idade ou incapaz. Mas a grande expectativa aqui no plenário ao longo da semana era saber se os parlamentares cumpririam o acordo costurado com o governo sobre o veto de número 52 a trechos da LDO. Cumpriram. O veto aos itens que tratam da prioridade de execução das emendas do relator geral do orçamento foram mantidos por ampla maioria, 398 a favor e somente 2 contra. Já os pontos que previam a inclusão de despesas com órgãos como Embrapa, Fiocruz, IPEA e IBGE, entre as que não podem ser contingenciadas, foi derrubado, o que também fazia parte do acordo. Agora a expectativa é outra, saber como deputados e senadores vão se posicionar a respeito dos 3 PLNs que o governo enviou para regulamentar o orçamento impositivo. A semana que vem promete ser quente aqui no plenário, já que de um lado a oposição promete obstruir e de outro, aliados do próprio governo trabalham para desidratar o texto dos 3 PLNs. É preciso de forma fundamental e imperativa que tenhamos a coragem cívica nesse momento de rechaçarmos a semana que vem ou quando for, tiver um relatório da CMO. Nos 3 PLNs, o senhor presidente da República, em vários dispositivos, está mandando para cá aquilo que ele vetou.
Ele fala uma coisa publicamente e manda para o Congresso Nacional aquilo que ele condena. O sétimo e último veto apreciado essa semana pelo Congresso também foi muito debatido. Os parlamentares mantiveram o veto número 53, que derrubou 3 itens da medida provisória que instituiu o programa Médicos pelo Brasil, incluindo o item que permitia a faculdades particulares revalidarem o diploma de médicos formados no exterior. A polêmica foi tanta que dividiu até parlamentares do mesmo partido. O presidente médico defende universidade pública fazendo revalida para garantir um certame sério, qualificado, para que nós possamos acabar com esse negócio, presidente, de ter universidade nas nossas fronteiras aí, formando médico sem a menor qualidade. Não existe revalida light, não existe flexibilização da prova. Existe sim oportunidade para homens e mulheres que não tiveram dinheiro, R$8.000 no mínimo, para pagar uma faculdade de medicina no Brasil e foram para nossas fronteiras. Uma nova sessão do Congresso foi marcada para a próxima terça-feira para dar continuidade à análise de vetos presidenciais. E na semana que passou foi instalada a Comissão Mista da Reforma Tributária. O senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, é o presidente da comissão, que tem o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, como relator. A ideia dos parlamentares é apresentar em 45 dias uma proposta de sistema tributário mais racional e menos burocrático. Criada com solenidade pelos presidentes da Câmara e do Senado no último dia 19, a Comissão Mista da Reforma Tributária iniciou oficialmente os trabalhos nesta quarta-feira. A comissão terá como ponto de partida as propostas de emenda à Constituição sobre o tema que tramitam na Câmara e no Senado. União, estados e municípios apresentarão também suas propostas, bem como representantes do setor privado. Nós vamos ouvir um representante do governo federal, que é o próprio ministro, que será convidado com a Receita Federal. É uma audiência pública para ouvir os desafios do governo federal, dos governos estaduais, que são os secretários de Fazenda, o CONFAZ, dos governos municipais, das entidades privadas, das confederações. Vamos ouvir também do setor de tecnologia, porque a reforma tem que ser tecnológica. E vamos ouvir também, por sugestão do senador Tasso, aqueles que operam direito tributário. A comissão é composta por 25 senadores e 25 deputados e terá 45 dias para apresentar um texto base. Mas o roteiro de trabalho sugerido pelo relator prevê a votação da proposta um pouco mais adiante, no dia 6 de maio. Ele explicou os principais desafios. Nossa proposta é ter um sistema tributário que seja simples, que seja transparente, que traga segurança jurídica e que também combata a regressividade. O que é? É você ter justiça tributária, ou seja, aquele que ganha muito mais tem que pagar mais. Nosso sistema tributário hoje penaliza o pequeno, o pobre, o mais pobre. Ele é feito para privilegiar quem ganha mais. Então, isso está errado. Então, nós vamos perseguir a justiça tributária no nosso país. E mantendo a neutralidade, ou seja, um sistema tributário que não interfira na atividade produtiva e econômica do país. A comissão mista permite que deputados e senadores façam um debate conjunto sobre o novo sistema tributário e assim previnam o efeito ping-pong, já que toda mudança feita numa casa precisa ser aprovada na outra. O objetivo é concluir a reforma tributária ainda no primeiro semestre. O presidente da Câmara comentou o crescimento de 1,1% no Produto Interno Bruto do país em 2019, número que ficou abaixo da expectativa. Rodrigo Maia fez uma relação entre o baixo crescimento e a necessidade de investimentos públicos. Já era expectativa, uma expectativa infelizmente confirmada, que não era uma expectativa tão positiva, né? Os números mostram uma queda do volume de investimento público, né? Também uma queda dos serviços na área pública, o que prova que a aplicação do orçamento, os investimentos públicos são muito importantes também para ajudar o crescimento econômico. A gente não consegue organizar um país apenas fazendo as reformas, cortando. Isso tudo é fundamental. A reforma administrativa, previdenciária, novo sistema tributário. Agora, para o Brasil crescer, é importante também que a gente olhe que o setor privado sozinho não vai resolver os problemas.
aprovado o relatório da Comissão Mista sobre a medida provisória que estabelece o pagamento de 13º para beneficiários do Bolsa Família, que agora seguiu para o plenário da Câmara. Ministro da Saúde diz aos deputados o que o Ministério tem feito para enfrentar o coronavírus no Brasil. Veja o que foi destaque nas comissões da Câmara. O texto do relator Randolfo Rodrigues determina que o pagamento passe a ser permanente e extensivo a deficientes e idosos acima de 65 anos que recebam o BPC, benefício de prestação continuada. A medida provisória editada no final do ano passado garantiu o pagamento do 13º apenas em 2019. De acordo com Randolph, as mudanças na MP vão ajudar o governo financeiramente e não prejudicar. Nós aprovamos e colocamos no texto da medida provisória a cobrança do imposto de renda sobre os fundos exclusivos, o chamada cobrança sobre os chamados come-cotas. Isso trará um lucro de mais de 2,5 bi para o governo. Estamos encontrando superávit, tanto que o dilema do governo eu fico na dúvida qual é o dilema do governo. Se é conceder aos mais pobres ou se é não ter coragem de tributar os mais ricos. A deputada Bia Kicis afirmou que o relatório vai impactar em 8 bilhões o orçamento, o que pode comprometer as contas do governo. Porque aqui não se trata de não querer cuidar das pessoas beneficiárias do BPC, mas sim de querer manter o país ereto e possível para que outras pessoas não passem a ser prejudicadas. Randolph indica no texto de onde viriam os recursos para o pagamento da 13ª parcela anual do Bolsa Família. A tributação de lucros e dividendos pagos pelas empresas aos sócios e acionistas. A cobrança desse imposto foi suspensa em 1996. O relator, que propõe a alíquota de 15%, estima a arrecadação entre 50 e 63 bilhões de reais só para o governo federal. Outra fonte de recursos apontada é o aumento da CSLL, Contribuição Social do Lucro Líquido dos bancos, de 15% para 20%, estabelecida pela reforma da Previdência. O aumento da alíquota deve gerar 5 bilhões de receita para o governo já em 2020. A coletiva no Ministério da Saúde terminou com o próprio ministro Luiz Henrique Mandetta mostrando aos jornalistas o jeito certo de lavar as mãos para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Mas o dorso da mão também é mão, então tem que lavar em cima da mão. Desde a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus no Brasil, o país está em alerta e o Ministério da Saúde vem adotando algumas medidas para evitar que a doença se alastre pelo país. Esse de 150 milhões, 140 milhões, foi a compra de equipamentos de proteção individual para a gente ter um estoque regulador central, distribuir para os estados e municípios, mas depois a gente vai descentralizar o recurso para que eles continuem com os seus abastecimentos de acordo com a sua necessidade. Todas as aquisições do Ministério da Saúde para coronavírus estão sendo colocadas no nosso site de forma separada, com absoluta transparência de todas as aquisições, o que está sendo comprado, por quanto está sendo comprado e de quem está sendo comprado. Mandetta também comentou sobre os desafios de administrar a pasta da saúde com a possível instauração do orçamento impositivo. Numa situação de epidemia e emergência, às vezes esses trâmites podem ser complexos. A saúde ela vem tendo ações de orçamento impositivo que já somam um volume bem expressivo. Temos lidado com isso no sentido de, na nossa esfera de atuação, que é muito bem definida, da Anvisa, juntamente com o grande ator nacional nesse enfrentamento, que é o Ministério da Saúde, levar uma palavra de tranquilidade. Qual é a tranquilidade? É uma tranquilidade extremamente atenta. Esses dois órgãos que citei, e certamente há outros, têm mantido uma monitorização constante dessa situação. A comissão externa criada para acompanhar as ações de combate ao Covid-19 vai promover uma comissão geral no plenário com a participação de parlamentares, especialistas e do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que já confirmou presença.
O coordenador da comissão externa elogiou a conduta adotada pelo Ministério da Saúde. Quem tem sintoma que pode ser acompanhado em casa, é melhor fazer um isolamento com acompanhamento das secretarias municipais de saúde, das vigilâncias municipais, fazer um isolamento domiciliar, do que levar todo mundo para o ambiente hospitalar, que o que a gente viu na China foram inúmeros profissionais de saúde estando contaminados com coronavírus nesse acompanhamento. A Comissão Especial sobre Startups realizou audiência pública para examinar a facilitação de investimentos nessas empresas, assim como medidas regulatórias para incentivar e dar segurança jurídica aos investidores. As startups são empresas cujo objetivo principal é o desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores de base tecnológica com potencial de rápido crescimento. Hoje, apesar da pequena presença no universo empresarial, as startups demonstram muita força. Num espaço de tempo entre 2013 e 2016 foram gerados 1.700.000 empregos só por esse 0,5% de empresas de alto crescimento, que são empresas que crescem pelo menos 20% ao ano. O Brasil está apenas na posição número 66 no Índice de Inovação Global em 127 países. O ambiente de negócios no Brasil é muito pobre, segundo os especialistas do setor. E o marco legal deverá reverter esta situação. Nossa meta é apresentar o relatório dia 15 de maio, já no nosso plano de trabalho. A disciplina e o compromisso, com que a gente combina é muito forte no nosso mandato e vai ser nesse trabalho, para que dê tempo de ser aprovado na comissão e compromisso do presidente Rodrigo Maia de ser votado em plenário e aprovado em plenário antes do meio do ano. A MP do Contrato Verde e Amarelo, que foi editada para incentivar a criação de emprego de jovens com idades entre 18 e 29 anos, recebeu quase 2.000 emendas no Congresso. O relator acatou 480, entre elas a que inclui maiores de 55 anos no programa, desde que estejam desempregados há mais de um ano. As pessoas contratadas por essas regras vão ter o pagamento limitado a um salário mínimo e meio por mês. Ela traz a possibilidade de aumentar as contratações, somando o contrato verde e amarelo para 18 a 29 anos, e também acima de 55, e também a possibilidade do microcrédito, que é uma frente muito importante e que vai colocar certamente milhões de brasileiros no mercado de trabalho, ainda que seja por conta própria. Entre outros incentivos, a MP prevê a desoneração da folha de pagamento para o empregador, com redução na alíquota de contribuição para o FGTS, de 8% para 2%, diminuição da multa em caso de demissão, de 40% para 20%, isenção da contribuição previdenciária patronal e do salário educação, além da liberação da contribuição social para os integrantes do Sistema S. O relator ainda ampliou o limite de contratações baseadas nessas regras, de 20% do total de empregados da empresa, como previa o texto original da MP, para 25%. O que, na verdade, está sendo feito é retirar direito dos trabalhadores, possibilitar o patrão demiti-lo e contratar jovens sem direitos. A votação do relatório foi adiada para a semana que vem. Deputados e senadores avaliaram que seria preciso mais tempo para analisar o texto. Deputados revelam que dados obtidos do Facebook mostrariam ligação de um assessor do deputado Eduardo Bolsonaro a ataques virtuais. A CPI, que investiga notícias falsas, ouviu mais uma empresa responsável por disparos digitais e surgiram contradições em relação a outros depoimentos que já foram tomados. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News ouviu o depoimento de um sócio da empresa AM4 Brasil Inteligência Digital. Marcos Aurélio Carvalho foi convocado pela comissão a pedido do deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo. O deputado citou matéria do jornal Folha de São Paulo, que acusa a M4 de ter contratado a empresa Iacos para fazer disparos em massa de fake news nas eleições de 2018. Carvalho criticou o depoimento de Hans River, ex-funcionário da empresa Iacos, que falou à CPMI em fevereiro.
Carvalho afirmou que River deve ser processado por falso testemunho e se solidarizou com a jornalista da Folha, Patrícia Campos Melo, acusada pelo ex-funcionário da Iacos de inventar informações. Também no mês passado, o dono da empresa Iacos, Lindolfo Neto, afirmou à CPMI que a empresa não tinha conhecimento sobre o material que era disparado em massa. Mas, na reunião desta quarta-feira, respondendo à pergunta do senador Humberto Costa, Marcos Aurélio de Carvalho contradisse o depoimento de Lindolfo Neto e afirmou que eles tinham, sim, conhecimento sobre o conteúdo de todas as mensagens que foram disparadas. Estou querendo saber se a Iacos, ela obviamente sabia do conteúdo daquilo que estava sendo disparado. Claro, porque imagina, se eu estou usando uma ferramenta de envio, ele tem um registro do que foi enviado. Vocês podem ter certeza disso. Nesta quarta-feira, deputados revelaram que o Facebook enviou à CPMI dados que comprovariam que a conta conhecida como Bolsofeios, acusada de fazer campanhas difamatórias contra autoridades, foi criada por um computador do gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro. O Facebook também apresentou documentos que supostamente provam que a mesma conta foi registrada com um e-mail oficial utilizado pela equipe de Eduardo Bolsonaro. Agora, em decorrência desse requerimento feito pelo deputado Túlio Gadelha, que o Facebook identifica uma origem, olha aí. Identifica uma origem e com as mensagens enviadas. É lamentável porque a origem vem da própria Câmara dos Deputados. O gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro foi procurado para comentar a acusação, mas não se pronunciou. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fechou a semana com um debate sobre as reformas e a agenda legislativa para 2020 no Instituto Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo. Ele diz ter convicção de que a reforma tributária será aprovada ainda no primeiro semestre, apesar da resistência de setores do empresariado. Maia também criticou o método de pressão de parte do governo. O que é ruim é o governo fingir que quer um governo de omissão, não é? Ele quer colocar o projeto e depois ele quer impor a posição dele com métodos do entorno do governo nas redes sociais de imposição da posição do governo em relação ao parlamento. Por robô custa por mês pelo menos $12, né? Num país continental, é só fazer a conta para ver quanto é que se precisa por mês para se manter uma estrutura que ataca as instituições, ataca as pessoas que discordam e criticam a posição daqueles que criticam o governo brasileiro. Uma decisão da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou por tempo determinado, para quem tem receita, a compra de compostos à base de cannabis. Por outro lado, a mesma decisão proibiu o cultivo da planta, deixando aos pacientes em tratamento a única opção de recorrer a remédios importados. Uma comissão especial da Câmara vai discutir uma lei que trate da liberação do plantio no Brasil, a comercialização da cannabis medicinal. Um tema que divide opiniões, como mostra o repórter Santiago Delap. Nos últimos anos, o mundo vem mudando a forma de encarar o uso medicinal da cannabis, uma planta milenar com diversas aplicações terapêuticas, mais conhecida no Brasil como maconha. Atrasado nesse debate em relação a países como Estados Unidos e Uruguai, o Brasil vem fazendo pequenos, mas importantes avanços no enfrentamento da questão, que hoje é vista principalmente sob 3 aspectos. O da saúde pública, já que os remédios à base de canabidiol ou CBD beneficiam um número cada vez maior de brasileiros. O da segurança, que se detém na confusão entre o uso medicinal e o uso recreativo da planta. E o econômico, que vê na legalização do cultivo a possibilidade de explorar comercialmente uma matéria-prima com potencial de gerar bilhões de reais por ano para os cofres da União. A mais recente movimentação nesse complicado xadrez político que mexe com interesses tão distintos foi a decisão da Anvisa no último mês de dezembro de permitir a venda de compostos à base de cannabis em farmácias, mediante prescrição médica. A norma, que entra em vigor agora em março, terá validade de 3 anos. Mas a decisão da Anvisa não chegou a empolgar os mais de 13 mil pacientes hoje autorizados a importar o canabidiol.
Eles queriam também poder cultivar a cannabis, o que reduziria drasticamente o alto custo da importação e facilitaria o avanço das pesquisas com a substância no país. Embora a permissão de plantio tenha sido rejeitada pela Anvisa no dia 3 de dezembro do ano passado, nessa mesma data, uma decisão da Justiça Federal reconheceu o direito pleiteado por uma empresa paulista de cultivar cannabis e comercializar a sua produção. Nós temos países como Canadá e Alemanha que permitem a produção e a venda de medicamentos derivados de cannabis, mas não tem um clima favorável ao cultivo da planta, né? Então nós poderíamos inclusive cultivar a planta aqui no Brasil com finalidade de exportação, né, para esses países que já produzem o medicamento, mas que não têm clima tão favorável quanto o Brasil. Nós temos várias commodities no país, várias. Eu prefiro investir nas que já existem. Fazer da maconha uma commodity é praticamente você, daqui a um certo tempo, você fazer a liberação desse produto no país, e aí eu sou contra. Um dos principais gargalos apontados por quem critica o plantio de cannabis é a dificuldade de fiscalização num país de dimensões continentais como o Brasil. Temos que ter muito cuidado em avançarmos nessa agenda em que muitos trabalham para a liberação geral para o plantio e a comercialização em todo o território nacional. Um país com as nossas dimensões é muito difícil acompanhar, fiscalizar, e nós temos que ter agora muito cuidado com relação a isso. A decisão melhor é se o Congresso Nacional fizer uma lei autorizando o plantio seguro, como eu disse, sem poder ser desviado para outros fins, com rastreamento, né? Se permitir o desenvolvimento de uma indústria farmacêutica, se permitir com que as associações que hoje já tratam os pacientes também possam plantar, enfim, esse é o nosso objetivo. A liberação do plantio da cannabis para fins medicinais chegou a ser discutida no último mês de novembro em audiência pública da Comissão de Agricultura da Câmara. Mas o palco principal desse debate em 2020 vai ser mesmo a comissão especial criada para analisar o projeto de lei 399 de 2015, que pretende legislar sobre a comercialização de medicamentos derivados da cannabis, hoje provisoriamente regulamentada pela Anvisa. O relator da comissão acredita que a eficácia do canabidiol é um dos principais argumentos para sensibilizar os colegas parlamentares. Quando você vê uma criança que tem 30, 40 convulsões por dia e que não melhora com a medicação habitual, quando você vê que ela usa um óleo à base de cannabis, e isso faz com que ela diminua as suas crises convulsivas, reduza para 1, 2 e às vezes para nenhuma, às vezes fica um mês sem ter nenhuma crise convulsiva. Com certeza você fica sensibilizado em ver a importância que é ter um medicamento que hoje é referência, um medicamento que dá resultado muito positivo. É isso. Você pode rever a revista da Câmara na TV aberta ou a cabo e também na internet no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Eu espero você no próximo programa. Tchau.